Olá, boa tarde, 12:03. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média neste momento é de 19 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste, também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, você vai ver que mais de 44 mil mães no Brasil tiveram que lidar com a perda do bebê na gestação ou no primeiro mês de vida apenas no ano passado. E uma nova lei busca criar uma lei de conscientização e humanização do parto e do luto parental. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e tem muito mais para você. Baixas temperaturas aumentam o risco de infarto e AVC em até 30%. Veja também, alimento consumido em todo o mundo, o chocolate foi criado há mais de 3 mil anos. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp pelo número 7734248766 ou então poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN1. Hoje é segunda-feira, 14 de julho. O ESB Notícias, primeira edição, está começando. Vamos abrir a edição de hoje falando de saúde. Pesquisas recentes apontam que as baixas temperaturas, especialmente agora no inverno, aumentam em até 30% o risco de infarto e AVC. Por isso, esse período do ano exige uma atenção redobrada da saúde cardiovascular. Acompanhe. Foi manchete em alguns dos principais jornais do Brasil. O clima frio poderia aumentar as chances de infarto em até 30%. Mas por que isso aconteceria? E até que ponto o friozinho do nosso inverno pode colocar em risco a saúde do nosso coração? Bom, para responder essas e outras questões, a gente vai conversar online a partir de agora com a doutora Aldimar Magalhães. Tudo bom, doutora? Primeira pergunta é: que relação a gente pode fazer entre as baixas temperaturas e as doenças cardíacas? A temperatura, ela está associada com alguns fatores que aumentam os eventos cardiovasculares, principalmente espasmos coronarianos em paciente que já tem uma doença coronariana estabelecida, onde você pode ter um frio intenso, pode gerar uma descarga de adrenalina, aumenta o consumo de oxigênio e levar a um espasmo coronariano, que isso é traduzido como uma angina, ou até mesmo, em casos mais extremos, um infarto do miocárdio, em pacientes que não teria uma lesão, que não tem uma lesão tão significativa. O risco aumenta quando as temperaturas ficam abaixo dos 14 graus. Um alerta para este inverno, que começou bem mais rigoroso do que o do ano passado. Desde quando os fenômenos extremos, eventos extremos, que a Laninha e a Ninho se foram embora, então basicamente a gente voltou para a temperatura normal no inverno, que é baixa temperatura, e inclusive duradoura. E basicamente a gente vai ter que ter um pouquinho mais de preparo e também começar a se adaptar, porque vai sim cair temperatura, então tem que andar protegido do frio, tem que evitar, por exemplo, exposição ao frio com pouca roupa ou despreparado. Então basicamente a gente tem que estar pronto para o que vem pela frente. E não é só o coração que sofre com o frio. O risco de ter um AVC também cresce até 20% quando as temperaturas caem abaixo dos 14 graus. Doutor, eu conversei agora há pouco com o climatologista aqui da UESB e ele disse que esse frio vai aumentar e deve continuar assim até o finalzinho de setembro, começo de outubro. Diante desse quadro, o que a gente pode fazer para fortalecer a saúde do nosso coração? O frio, o que ele gera, né? O frio, a pessoa tem menos estímulo para sair, para a atividade física, fica mais em casa, ocorre uma mudança de hábito de vida negativo, aumenta o consumo de álcool, aumenta a ingesta calórica, além de diminuir esses efeitos de atividade física que melhora o humor. O frio diminui
o quadro alteram o senso de humor das pessoas, e isso tudo gera fatores, né, que não são fatores benéficos para o coração. Doenças cardíacas. Você está deixando de fazer atividade física, está deixando de queimar e consumindo mais, e consumindo alimentos não benéficos, alimentos com alto teor calórico, alimentos que não são os alimentos que são orientados em relação a uma dieta adequada. Principalmente, existe a necessidade de comer açúcar, chocolate, doces em gerais. Então isso não é E todos esses fatores, lógico, né? Você piora todas as indicações de mudar de hábitos de vida saudável. Bom, vamos mudar de assunto e falar de UESB. A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia está com inscrições abertas para mais um edital de mobilidade acadêmica. Estudantes dos 3 campi poderão participar do intercâmbio de curta duração com viagem prevista para novembro deste ano. Confira. Do sertão da Bahia para o coração da África Oriental. A viagem para Maputo, capital do Moçambique, marcou um momento único na vida dos estudantes da UESB. A experiência, eu digo que não dá para descrever apenas em palavras, porque é só vivendo mesmo na pele que a gente consegue sentir a emoção de participar de programas como esse que a universidade nos proporciona. A gente até fez um documentário sobre a experiência de Moçambique e na cidade de Maputo, e eu falo num documentário que pisar na terra de Maputo, de Moçambique, é como se estivesse voltando, né, na nossa casa, como se estivesse retornando nesse ambiente que é nosso, né? Assim, porque a conexão ocorre mesmo pela nossa história, pela nossa ancestralidade. Então, viver tudo isso de uma forma ainda, né, em curso, ainda acadêmica, foi ainda mais emocionante, porque a gente pôde ter trocas com outros universitários, outros estudantes também lá da cidade. A Graziele era estudante de pedagogia na época da viagem. Hoje, ela trabalha como conselheira tutelar e diz que a experiência foi preciosa para a formação profissional, mas também humanista. Você está experimentando de outras culturas, de outras comidas, de outras vestimentas, né? Foi tudo maravilhoso essa viagem, assim, me agregou muito enquanto ser humano e na minha vida profissional, né, porque eu sou conselheira tutelar, eu comecei a ver a vida, o mundo diferente, talvez mais no sentido, assim, de querer proteger. Se eu já protegi, eu estou protegendo muito mais as nossas crianças aqui no Brasil, porque, assim, lá na África eu pude perceber que não tem tantas políticas públicas igual tem aqui no Brasil, né? E a oportunidade de viver uma experiência parecida, de morar fora do país, de estudar em outras universidades, conhecer pessoas novas, diferentes culturas, está ao alcance de qualquer estudante aqui da UESB. A instituição tem um programa de intercâmbio bastante sólido, anual, com parceria, convênio com 14 países. São aproximadamente 40 convênios bilaterais. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor Jackson Reis, que é o assessor de Relações Internacionais. Tudo bom, professor? Me conta um pouquinho sobre essa rede que permite essa troca. Bem, os convênios bilaterais são, eu diria assim, um processo bastante dialógico com outros países. Hoje a gente tem já publicado em Diário Oficial 35 convênios bilaterais e mais 5 associações. Isso permite um diálogo, por exemplo, este ano a gente abriu um edital, 214, especificamente para a Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina. Para essa mobilidade de curta duração, a gente está selecionando 6 estudantes de qualquer curso de graduação da universidade. Então, esses convênios e essas redes têm essa importância muito grande do ponto de vista assim, de desenvolver pesquisas conjuntas, abrir espaços para a nossa comunidade acadêmica, tanto discentes quanto docentes e técnico-administrativos também. A experiência também é valiosa para os estudantes que fazem a rota contrária, caso da Albertina e do Domingos, que vieram de Moçambique para fazer parte do doutorado aqui no Brasil. Estou aqui na UESB no intercâmbio doutoral por um período de 6 meses. Já estou há 3 meses e é muito importante
tive um bom acolhimento, tanto dos professores como da universidade. Tanto é que era difícil sair de um país muito distante para aqui, mas o acolhimento foi bom. Quanto às minhas aulas, tive integração rápida no curso, nos grupos de pesquisa, e isto deu um input à minha tese, porque eu já vinha escrito lá onde eu estava, mas chegando aqui com o contributo dos colegas, com o contributo dos orientadores e a ampla biblioteca que a Universidade UESB oferece, isto agrega mais valor, dá-nos uma outra visão das coisas, outra visão das metodologias e ajuda a progressão do meu trabalho, né? Tanto é que está a correr a passos largos em relação quando eu estava no meu país. Recomendo, e quem tiver essa capacidade de voar, é bom sempre reconciliar essas experiências de outros países, porque sempre agrega valor. A diversidade é o que o mundo precisa. Lembrando que as inscrições para o edital América Latina e Caribe continuam abertas até o dia 17 de julho, próxima quinta-feira. A modalidade é de intercâmbio de curta duração e a previsão de saída é no dia 3 de novembro. Os estudantes vão viajar para a Universidade de Córdoba, a mais antiga da Argentina e uma das 4 mais antigas da América. Você pode encontrar mais informações na página da ARINC, no site da UESB. Foi uma oportunidade imperdível. Bom, a gente vai agora para mais um intervalo aqui no UESB Notícias. Ainda na edição de hoje você confere uma matéria bem legal sobre a história do chocolate e ainda uma receita de dar água na boca. Agora, 12h e 15 minutos, o intervalo é rapidinho, a gente volta já já, não saia daí. Uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior do Nordeste brasileiro traz até você informações sobre inovação e o desenvolvimento de pesquisas científicas que fazem diferença no seu dia a dia. Universiência, todo sábado, 1h30 da tarde, aqui na sua TV UESB, canal 4.1. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem pra UESB, a UESB é para você! Vamos pra lá! O Joaquim tá perturbando o Lucas de novo. Corre lá! Filma isso. Que sinistro, Rafa. Até você? É o quê, véi? Ele não tá fazendo nada demais. Você acha mesmo que compartilhar essas coisas não é apoiar o bullying? Vai cair nessa bizarrice de bom moço, Rafa. Logo você, um cara cheio de atitude. Aí sim, o cara é brother. Peraí, Joaquim, deixa o Lucas em paz. Quando não existe plateia, não existe bullying. Seja brother. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia, Guardião da Cidadania. O UESB Notícias, primeira edição, está de volta ao vivo. Se você chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente fala agora de solidariedade para conhecer um pouco do projeto Acolher, que desenvolve ações em Vitória da Conquista e em outras cidades da região sudoeste. Vamos ao vivo com o repórter Luiz Salviato, que conversa agora com a idealizadora do projeto e traz mais informações. Olá, Luiz, seja bem-vindo. Boa tarde.
Olá, Mário, boa tarde para você, boa tarde para você que acompanha o UESB Notícias nesse comecinho de semana frio, né? Pois é, a gente começou essa edição de hoje do UESB Notícias assistindo uma matéria que fala que as baixas temperaturas, quando são muito intensas, abaixo dos 14 graus, que isso pode fazer mal ao coração. Agora, sabe o que faz bem ao coração nesse inverno? É exatamente você doar, fazer o inverno de alguém um pouquinho mais quente, e aí você fica se perguntando como é que eu posso fazer uma doação, e a gente vai trazer para você um projeto muito legal em que você pode fazer a sua doação para esse inverno, fazer menos frio para algumas pessoas aqui na nossa região. É sobre isso que eu converso agora com a May Carvalho. A May é escritora e idealizadora do projeto Acolher, não é isso, May? Isso mesmo. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui. May, me fala um pouquinho como é que começou esse projeto, porque você é de Barra do Choça, né? Isso mesmo. Esse projeto começou a partir da necessidade de nós ajudarmos e acolhermos as pessoas mais próximas da comunidade que sempre passava por alguma situação de vulnerabilidade. Então, a partir daí, eu comecei a juntar algumas coisas minhas pessoais e fazer doações para pessoas mais próximas. Começou com atitude individual. Individual, isso mesmo. Só que aí as coisas foram crescendo, as pessoas foram aparecendo e a vontade de fazer mais tomou conta de mim. E a partir daí, nasceu a necessidade de criar um projeto oficial, nascendo assim o Projeto Acolher. Isso é legal, como a gente vê que uma boa ação chama outra, né? Gente do bem atrai gente do bem, e se a gente conseguir fazer uma rede, a gente acaba ajudando muitas pessoas, né? Isso mesmo, foi isso que aconteceu lá em Barra do Choça, há cerca de um ano atrás. Eu comecei com mais 2 pessoas que me ajudaram começando ali, e a gente começou a divulgar através dos sites, dos blogs, e a comunidade foi chegando, o pessoal foi gostando da ideia, foi se aproximando, e com pouco tempo explodiu o projeto e muita gente começou a ajudar. Pois é, o projeto cresceu, hoje vocês já atuam em várias cidades aqui da região, né? Não está restrito só a Barra do Choça. Não. Começou em Barra do Choça, mas nós já atuamos em cerca de 5 cidades, incluindo Vitória da Conquista, Catiba, Planalto, Itambé, Barra Nova e outras regiões também. Vocês já mandaram doação até para fora do estado, né? Sim. Na época das enchentes, para o Rio Grande do Sul, encaminhamos para lá, através dos Correios, cerca de 2 caminhonetes. Olha que bacana. Então, pessoal, é isso, olha, é um projeto bom, um projeto muito bonito. Tem vários projetos legais que a gente pode ajudar aqui na região. Esse, com certeza, é um deles. Agora eu quero saber o que a gente pode doar, não é? Porque o projeto, ele não funciona apenas no inverno, né? Então, vocês aceitam doação de alimentos, doação de brinquedos, além de agasalho. Isso mesmo, a gente faz uma arrecadação em massa todos os meses, mas o projeto não para. A gente arrecada alimentos, arrecadamos brinquedos, livros, produtos de higiene, produtos de limpeza, tudo que você tiver em casa que você não usa mais, você pode estar doando, que a gente encaminha para quem mais precisa. E como é que faz para doar? Através do nosso contato, você pode entrar em contato conosco através do meu celular pessoal, 77999-431507, e pode entrar em contato conosco, que a nossa equipe busca uma forma de entrar em contato com você e ir até a sua casa, até a sua residência, ou você pode também estar deixando nos pontos de apoio. A gente vai repetir esse contato no final, tá certo? Se você de casa não anotou, fica ligadinho, mas eu queria saber também como é feita a distribuição. Vocês recebem essa doação e depois para quem vai esses produtos? Isso. Geralmente a gente, quando as pessoas que mais precisam entram em contato conosco, nós fazemos uma espécie de cadastro, fazemos uma visita a elas, fazemos uma checagem do que elas mais precisam, quantas pessoas têm, e nós fazemos uma reunião com os colaboradores, montamos um apoio para essa pessoa e a gente faz a entrega. Quando é para uma comunidade, a gente fica cerca de 2 meses de preparação, de arrecadação, fazemos a mobilização e aí a gente destina num dia específico para essa comunidade fazendo a entrega. Olha que legal. Daqui a pouquinho a gente continua falando sobre o projeto, porque a May tô vendo que você está segurando um livro aqui, né, May? A May, além de uma ativista, da idealizadora do projeto, ela também é poeta, escritora. Esse é um dos seus livros, né? O Versos da Lua é o seu primeiro lançado? É o meu primeiro livro lançado esse ano, no dia 6 de janeiro. São poesias, não é isso? Poesias. Uma coletânea de poesias, Vida e Morte de um Poeta.
Você estava me falando que esse aqui é o que está à disposição do pessoal, né? Mas já tem mais 4 livros na gaveta. 4 livros, porque aqui não para, né? Legal, bastante inspiração. E eu tô falando disso, pessoal, porque faz parte do projeto, viu? O projeto tem um projeto dentro do projeto chamado Poesia das Ruas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Une ali a arte com a solidariedade, não é? É isso mesmo. Tudo começou através de eu tentando mostrar o meu trabalho na minha cidade. Eu criei o projeto Poesia das Ruas, que era para aproximar os pequenos artistas da comunidade. E aí eu pensei, por que não unir o útil ao agradável, não é? Então, para que as pessoas participem, a gente não cobra valores, a gente apenas pede para que ela leve uma doação, 1 quilo de alimento, uma roupa que não usa mais, tudo isso para ajudar no projeto Acolher. A própria arte, né? A arte aquece, ela agrega, ela junta, une pessoas, né? Isso também faz diferença, né? Com certeza, inclusive, atualmente, depois que eu lancei o meu livro, muitos jovens começaram a escrever, cantar, e isso é muito bom, saber que você está sendo um exemplo. E aí você leva lá a sua doação para ajudar o projeto, né? Assistir o espetáculo. E o que é que a gente está precisando mais nesse momento? Olha, atualmente a gente está precisando principalmente de produtos de limpeza e higiene e alimentos não perecíveis. Agasalhos a gente costuma receber com bastante frequência, a gente monta um saquinho com as peças, porém os alimentos são as coisas que a gente mais assim necessita no momento, para a gente montar cestas básicas para destinar para as famílias. E uma coisa que é sempre importante lembrar é que precisam ser alimentos de boa qualidade, né? Não adianta dar alimento vencido ou agasalho que está rasgado. Não, a doação é exatamente isso, é você dar algo que você usaria em você para uma outra pessoa como um ato de caridade, né? Exatamente. É importante salientar que para que você faça a sua doação, você precisa ter ciência que você poderia estar naquele lugar, que um parente seu poderia estar naquele lugar. Então, se você parar para pensar com um pouco mais de empatia, você vai perceber que é tão importante ter, nos mínimos detalhes, um pouquinho de amor. Isso mesmo, Mai. Muito bonito a sua ação, o seu projeto. Eu queria repetir o número para entrar em contato com você? Claro, é o 77-999-43-1507. Temos também o Instagram oficial do projeto, que é Acolher96, e o meu, que é Maiane8180. Aí, olha, facinho de entrar em contato, Acolher96, o Instagram, né? Isso. Mai, muito obrigado pela participação aqui no ESB Notícias. Eu volto com você, Mário. Valeu, Luiz. Obrigado pelas informações. Boa tarde, bom trabalho para você. Bom, mais de 44 mil mães no Brasil tiveram que lidar com a perda do bebê na gestação ou no primeiro mês de vida apenas no ano passado. Para que elas possam ter garantia de acolhimento, o governo publicou a lei que cria a Política Nacional de Humanização do Luto Materno e Parental. A norma entra em vigor em agosto. Saiba mais na reportagem da TV Brasil. O luto por uma perda gestacional ainda é um tabu. Grande parte dos profissionais de saúde e hospitais não sabe lidar com a situação, o que aumenta o sofrimento das famílias. Foi o caso da Natasha, que passou por uma série de protocolos inadequados, inclusive com o próprio médico obstetra. Ele olhava para mim e ficava mudo. Eu não sei o que te dizer, eu não sei. E aí eu chorando, minha mãe também chorando. E aí ele já começou a explicar os protocolos do que eu teria que tomar de decisão a partir dali. Então, assim, não teve um abraço, ele não sabia o que fazer. A Natasha viu a sua perda ser tratada com frieza, desde o momento dos exames, que não detectaram os batimentos cardíacos do filho, até o pós-parto e o velório. Situação também vivida pela Lígia. Teve uma questão bem importante que foi o sepultamento dela, que eu não pude acompanhar. Então, foi muito difícil, porque o sepultamento, ele também é um ritual de despedida, né? Ele ajuda na elaboração do luto. O tratamento acolhedor para mulheres e famílias que sofreram uma perda gestacional vai se tornar obrigatório com a Política Nacional de Humanização do Luto Parental. A norma entra em vigor em agosto e garante, entre outras ações, o acompanhamento psicológico, acomodação da mãe em ala separada de outras gestantes e o registro do nome do bebê. Com a medida, os serviços hospitalares também terão que garantir a participação de um acompanhante no parto de natimorto, prestar assistência social para trâmites legais, capacitar os profissionais sobre como lidar com situações de luto. Muito importante que haja uma legislação, ainda mais federal nesse caso,
para que as instituições de saúde tenham ali diretrizes para seguir no acolhimento dessas famílias. Então, a gente precisa formar as pessoas, ter materiais, apoio psicológico, tanto para os profissionais quanto para as famílias. Então, é um trabalho de rede mesmo. Um pezinho carimbado num papel, uma mechinha de cabelo, o coto umbilical, são coisas que parecem insignificantes, mas quando você tem uma perda gestacional, depois você pode criar uma caixinha de memórias. E é isso que muitas vezes vai ajudar, né, no processo de luto. A gente vai para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco você confere uma matéria bem legal sobre a história do chocolate. Agora 12h, 28 minutos, o intervalo é rápido, a gente volta já já. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. O Sem Censura completa 40 anos e a gente vai comemorar do jeitinho que o programa merece. Vai ser uma semana inteirinha de festa, com convidados especiais e aquela dose de nostalgia gostosa. Vem comigo celebrar os encontros e os debates que marcaram gerações. E vida longa ao nosso amado Sem Censura na TV Brasil. Beijo! Salve Sem Censura! Estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Vamos conferir agora a previsão do tempo. Veja como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Nesta segunda-feira, em Vitória da Conquista, céu nublado e sem previsão de chuva. Os termômetros marcam entre 14 e 20 graus. Na terça-feira, a previsão é de um dia parcialmente nublado e de noite com poucas nuvens. As temperaturas registram mínima de 15 e máxima de 21 graus. Na quarta-feira, o céu continua ensolarado e as temperaturas aumentam. Os termômetros oscilam entre 14 e 23 graus. Acompanhe agora como fica a previsão para outras cidades do sudoeste baiano. Em Itapetinga, dia parcialmente nublado. As temperaturas registram mínima de 16 e máxima de 26 graus. Em Jequié, previsão de céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva passageira durante o dia. As temperaturas variam entre 18 e 22 graus. Em Barra do Choça, tempo ensolarado com temperaturas mais baixas. A mínima será de 14 e a máxima de 19 graus. Devido ao aumento no número de acidentes com animais nas rodovias, cientistas da UESB, juntamente com a Universidade de São Paulo, desenvolveram um aplicativo capaz de identificar e notificar animais nas vias. O objetivo é reduzir o número de fatalidades. Confira mais detalhes na matéria colaborativa do Univerciência. A ideia do projeto ela surgiu em parceria com o professor da USP, que é o Rodolfo Meneghetti, onde ele trabalha na área de infraestrutura com inteligência artificial, e aí, como minha vertente de pesquisa é voltado para a área também do meio ambiente com inteligência artificial, a gente teve alguns insights, né, de tentar resolver alguns problemas que encontrávamos, né, no dia a dia quando a gente viaja, que é nesse caso a detecção de animais na rodovia. A ideia inicial do projeto é exatamente minimizar o prejuízo, né, quando um usuário ele bate, né, de frente com um animal de grande e médio porte.
que normalmente esses acidentes acabam acarretando algumas vidas, né? Não só do animal, mas também do indivíduo, né? Então, dado essa necessidade, né, de minimizar esse tipo de incidente, né, a gente vislumbrou a possibilidade de um custo pequeno criar uma solução capaz de fazer essa classificação se o animal estivesse atravessando a pista e informar, né, posteriormente ao condutor. Ele funciona como um serviço, onde qualquer dispositivo que tem uma interface de comunicação sem fio, seja 5G ou Wi-Fi, e que esse dispositivo tenha uma câmera embutida nele, né, funciona. Porque através da câmera ele observa o ambiente e através dessa observação ele consegue detectar o animal na rodovia. O nosso serviço inteligente que a gente propôs, ele foi baseado no YOLO, né, que é uma técnica da área de inteligência artificial, particularmente da área de visão computacional, que ela tem uma peculiaridade que é a questão da velocidade. Então ela é muito utilizada para aplicações que têm baixa latência, ou seja, tem que ter resposta rápida. Então, quando o motorista ele visualiza nossa aplicação, ele visualiza o objeto, que nesse caso é o animal na pista, ele emite um bip sonoro ali naquele dispositivo que está instalado naquele serviço. Nesse caso pode ser ou um smartphone ou até mesmo o próprio serviço de onboard do veículo. Então, quem fez esse trabalho todo, né, foi o Gabriel Ferrante, na qual ele fez primeiro esse levantamento de quais são os animais que mais sofrem, né, esses incidentes, né, da nossa fauna, na qual foram selecionadas 4 classes. Né, posteriormente foi feito um levantamento, a construção de um dataset, ou seja, a construção do banco de dados que ia ser utilizado para o treinamento. Nessa construção desse banco de dados de imagens, foi utilizando imagens da internet. Nessas imagens pegava todo o ângulo do animal, mas também animais atropelados. E também, né, dado a dificuldade, foi um grande problema nosso, né, a captura dessas imagens, né, até o aluno, né, até o Gabriel Ferrante, ele precisou vir aqui no Parque Ecológico aqui em São Carlos para ele mesmo gravar o animal, né, gerar um conjunto de imagens, dado a dificuldade de gerar o animal. Então esse dataset, né, que ele construiu inicialmente foi importante, porque na literatura não existe, né, um dataset focado aí com os animais da fauna brasileira. O serviço proposto, ele é voltado, né, não só para a academia, né, que tem ali desafios de detectar em tempo real, mas também ele tem os benefícios da população, né, como um todo, salvar a vida dos animais que estão em extinção e até mesmo a vida de terceiros, né? Porque uma batida de carro, além de prejudicar o condutor, mas também pode prejudicar os animais. A implementação, existe essa possibilidade, a gente está fazendo alguns testes ainda, principalmente na questão de melhorar o dataset para modelar, ter uma acurácia melhor no nosso modelo, né? Então ele está numa fase ainda de desenvolvimento, mas como prova de conceito é possível a gente baixar o serviço nosso e usar em um dispositivo, seja ele um smartphone ou até mesmo em um notebook para fazer testes de bancada. A gente está conversando, né, com alguns empresas, né, que cuidam das nossas rodovias. Então a gente já tem algum contato, né, não só com essas empresas, né, mas também com empresas do governo, para fazer a implementação dessa solução nas nossas rodovias, principalmente nas áreas de travessia de animal, né? Não sei se vocês já viram, na rodovia tem um espacinho embaixo, né, para fazer essa travessia dos animais, né? Então a gente está já depois, né, de algumas divulgações, a gente já tem contato aí com essas empresas, né, para a gente começar realmente a colocar essa solução na prática, mas ainda vai levar um tempo, que é a questão aí de estabelecer, né, realmente uma parceria formal, etc. Mas o próximo passo é realmente
né, pegar a nossa solução e colocar nas rodovias aqui, né, tanto rodovias gerenciadas pelo governo, mas também em rodovias de concessionárias. Essas e outras pesquisas você confere no Univerciência todos os sábados, 1h30 da tarde, aqui na TV UESB. O chocolate é um alimento apreciado em todo o mundo. É uma verdadeira paixão que nasceu há mais de 3.000 anos. Na reportagem a seguir, você confere um pouco dessa história e ainda uma receita bem especial que é de dar água na boca. Acompanhe. Para os chocolatras de plantão, qualquer desculpa é válida para se deliciar com essa paixão mundial. Mas você sabe de onde vem o chocolate e como ele conquistou o nosso paladar? Ele surgiu há mais de 3.000 anos, quando povos da América Central consumiam o cacau em forma de bebida. Com a chegada dos espanhóis à América, o chocolate cruzou o oceano e ganhou o mundo. A adição do açúcar na Europa transformou a bebida amarga em um doce apreciado pela nobreza e mais tarde por todos. Deixando a história um pouquinho de lado, vamos para a melhor parte: as delícias que podem ser feitas com o chocolate. Uma das mais populares é o chocolate quente. E para esse friozinho é a receita perfeita. Quem vai ensinar pra gente é a confeiteira Mirela Gomes. Mas antes de começar o preparo, anote os ingredientes: 1,5 xícaras de leite, meia xícara de creme de leite, que pode ser fresco ou tradicional, 200 gramas de chocolate meio amargo e de chocolate ao leite, 2 colheres de chá de açúcar mascavo, meia colher de chá de café solúvel e especiarias a gosto. As sugestões da Mirela são gengibre, cravo, canela ou pimenta caiena. Eu escolhi um chocolate quente que ele não vai amido, então é um chocolate quente leve, mas super intenso, né, com um sabor de chocolate forte aí, pra gente saborear esse dia do chocolate da melhor forma possível. Vamos colocar. Vamos ligar aqui o fogo, né? O chocolate quente, ele tem o principal ingrediente, que é o leite, né? Então vamos colocar aqui o leite. Aqui tem 1,5 xícaras de leite, de preferência um leite integral, né? Um leite mais gordo. E aqui eu tenho meia xícara de creme de leite fresco. Estamos usando creme de leite fresco, mas você pode usar aí um creme de leite que você tiver acesso e de preferência um creme de leite com maior teor de gordura, né? E eu vou colocar 2 colheres de chá de açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele além de adoçar, vai trazer sabor para a receita, mas a pessoa pode colocar um açúcar refinado também. Meia colher de chá de café solúvel. O café, quando ele tá com chocolate, ele intensifica o sabor do chocolate. Então a gente coloca o café aqui e aqui a gente vai mexer. Eu vou colocar uma canela em pau, mas de preferência, tá? Se você não quiser, vai com a gosto. Eu vou colocar um pouco também de cravo. Tem canela em pó também, que é a gosto, enfim. A gente também pode saborizar com gengibre, hortelã, pimenta caiena, tá? Vamos mexer e esperar ferver aqui um pouco. E aí, é interessante não colocar o chocolate agora, tá? E antes de acrescentar o ingrediente principal, a Mirela conta uma curiosidade sobre o chocolate quente. Ele já foi considerado uma bebida dos deuses. Os maias e os astecas, né, foram os primeiros a usarem essa bebida, fazerem essa bebida, e usavam a semente do cacau com água e cachaça. Então, era uma bebida dos deuses, considerada na época, e era uma bebida muito sofisticada, né? Uma bebida que nem todos tinham acesso. E aí, depois, um espanhol levou para a Europa, e daí que foi gourmetizado lá mais, né? E aí foi colocado o chocolate, anos depois, o leite. E o chocolate quente, ele muda muito de
de país para país, né, como é servido. Aqui os brasileiros gostam de um chocolate quente mais adocicado, mas na Europa, por exemplo, eles já gostam mais amargo, né, e usam muito também a pimenta, e em alguns outros locais se usa gengibre, até cachaça, inclusive, as pessoas colocam no chocolate quente. E do nosso jeitinho brasileiro, a Mirella acrescentou o chocolate na mistura, mexeu até derreter e ganhar cremosidade. Minutos depois, o chocolate quente ficou pronto. E ela montou uma mesa toda especial, com vários acompanhamentos, que a gente aproveitou junto com as pequenas Laura e Lorena. Marshmallow, você gosta? E agora chegou a hora de saborear. E, gente, ó, meu trabalho termina por aqui, porque agora eu vou fazer igual as meninas aqui, vou montar meu chocolate quente e saborear essa delícia. Tchau, tchau! Que maravilha. Bom, o ESB Notícias primeira edição fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Para entrar em contato com a nossa produção, envie sua mensagem para o WhatsApp pelo número 77-3424-8766. Outras informações você confere no ESB Notícias segunda edição, às 6h30 da noite, com Marcel de Souza. A seguir, você acompanha as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil Tarde. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia, aqui no ESB Notícias, primeira edição. Excelente começo de semana para você. Um grande abraço, se cuida e até mais.